Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao curso completo de Mobile Dev. A gente está na aula 11, se eu me lembro bem. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, né? A gente vai fazer um sistema de gerenciador de tarefas, algo simples, utilizando mapa, listas, booleano, string. eh, eu acabei não colocando int, acho que né, é irrelevante isso. A gente sabe que tem esse tipo de dados primitivo, dinheiro também, mas não cabe em questão porque o sistema que vai ser solicitado não necessariamente precisa colocar tipos de dados double ou int, mas isso não descaracteriza o que a gente vai fazer, né? Eu vou pedir agora eu vou apresentar, hoje a gente está com a Cris, com o Gustavo, com a Ana Beatriz e com o Natan e com a Melissa, né? E aí, como eu já vinha prometendo nas outras aulas, alguns desses alunos iriam compartilhar a tela e o que foi escolhido para fazer esse compartilhamento vai ser o Gustavo, né? Deixa eu tirar minha tela aqui do Só Chat vamos. GPT. Olha como que dá aula, Chat GPT, tem como. Chat GPT. Os gênios são poucos, não sou eu, Ah, tá, deixa né? eu compartilhar Mas enfim, aqui. aí eu vou compartilhar aqui a tela do Google também. Ah, deixa eu escolher aqui. Peraí. Deixa eu ver. Esse aqui. Aí, tá certinho aí? Ah, aqui tá mostrando, mas peraí, deixa eu só ver aqui. Vamos ver, deixa eu só conseguir escolher. Aí certinho, o que foi. Bom, vamos lá. Acho que aqui tá mostrando pro pessoal também. Eu vou deixar aqui também full screen. Quer que eu dei zoom aqui? Eu Pra acho que aumentar? você vai precisar da zoom, Gu. Tá bom? Uhum. Aí, beleza. Vamos lá. É, beleza, acho que aí o zoom tá legal. E aí, o que. Você tá com aquele texto aí que eu mandei no grupo? Ah, aqui no WhatsApp aqui, né? É. Deixa eu pegar, peraí. Só como referência, vocês também que estão aí participando aí também, vocês ficam com esse texto aí só para referência. Ou sei lá, se quiser colar ali em cima do main ali e comentar, sabe? Só pra seguir também, acho que é tranquilo. Só vou abrir aqui na outra guia pra não vazar o WhatsApp. Beleza. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá tudo ok. Você consegue mandar aqui no chat? Não tá carregando aqui. Ah, eu consigo, peraí. Só um minuto. Aí, Mandei. vambora. Aí acredito que dá pra você colocar ali no Void ali e comentar ele. Vou colocar aqui, né? Não, esse não. É... Não é esse não. Eu mandei Aonde? depois. Ih, pô, aqui. Não, eu mandei depois, não é esse texto que você colou. Ah, tá. Peraí. Assim. Beleza, aí o que, que Vou você faz? comentar ele. O que, que você faz? Comenta ele, seleciona ele todo e dá Ctrl barra, se eu não me engano. Barra. Ou Ctrl ponto. Ponto. Aí, foi. Isso. Aí agora você recorta esse texto aí. Pode ser daí mesmo, dá pra continuar o programa daí na linha 18, tá suave. Vamos lá, ó. Desenvolva um sistema de gerenciamento de tarefas utilizando map e funções. Você pode até quebrar aquela linha para não precisar ficar toda hora indo e voltando. Deixa eu quebrar aqui. Na utilizando, né? Aí põe barra barra de novo e já era. Cria uma função com parâmetros para criar cada tarefa, né? Então a gente cada tarefa vai ser um map. E aí se eu não me engano, não sei se foi na aula 7 ou na 8 que eu tinha feito os alunos no map direto, aí depois eu criei uma função para criar os alunos, foi até depois que eu passei parâmetros nomeados. E aí falou, não, caramba, para criar o aluno assim ficou até mais limpo, né, mais clean. Então essa é a ideia de manter algo clean. Só relembrando, as funções a gente vai criar, embora dê para criar no main, mas como eu não ensinei isso, aí eu não quero misturar conceitos. A gente vai fazer sempre essas funções fora do main, da main, e chamar essas funções
que estão fora da main na main. Então, por exemplo, ali eu peço para, né, na linha 11, criar uma função responsável por criar a lista de tarefas. Né? E na linha 4 está criar uma função com parâmetros para criar cada tarefa. E aí a função que vai criar a tarefa, por exemplo, ela vai ter que retornar um map com os dados da tarefa. E qual vai ser as chaves da tarefa? Título, né? Ela precisa ser um map que retorne um título, uma chave concluída e uma chave responsável do tipo null. Tá vendo? O Certo. título da tarefa a gente pode colocar qualquer coisa. Aí conforme a gente for criando cada tarefa a gente faz. Na linha 11 ele está ali criar uma função responsável por criar uma lista. Então vai ter uma função que sei lá, criar lista de tarefas ou buscar lista de tarefas. Né? Acho que buscar lista de tarefas acho que é até um nome legal. E aí é para retornar 7 tarefas, né? Até para não ficar algo muito extensivo. E aí, assim que você retornar, assim que a gente retornar isso para uma variável, a gente vai printar ele, como na linha 14, só para ver como que tá, né? Tipo, como se fosse o cliente vendo como que tá essa lista, né? Porque o cliente não vê o código, ele vê o que aparece na tela, e a nossa tela nesse momento da aula é o console. Ao longo dos sistemas, a gente vai vai adicionar diferentes responsáveis para cada tarefa, então de repente a gente acessa pelo index mesmo, até para ficar mais fácil. E com o objetivo de que no final, quando o programa executar, a gente precisa printar e não ter mais nenhum responsável null. Então a gente vai definir o responsável Gustavo, a gente vai definir o responsável Ana Beatriz, a gente vai definir o responsável Cris, Natan, Melissa, Ulisses. Então cada vai ter um responsável para algumas tarefas, alguém vai ficar com mais, sempre tem isso. Né? Os que pegou as mais fáceis vai ficar com mais tarefa. E aí no fim a gente precisa printar e nenhum tá null e todos está concluído igual a true, beleza? É um sisteminha bem simples e complexo ao mesmo tempo. Quando você vai falando, você vê que fala, caramba, olha a extensão do sistema. Então ele é simples, mas ele é complexo. Então a gente vai entender essas complexidades, tirar essas dúvidas e seguir o jogo, Fechou. beleza? Assim, Então, de começo assim, quando você tá falando assim, eu tô meio perdido ainda. Não uhum. entendi muito bem. Ó, Mas vamos lá. vamos seguindo no passo, ó. Se a gente for ler, ó, desenvolva um sistema de gerenciamento que retornando a função maps e funções. Beleza, a gente vai ter que usar maps e funções para isso. Aí ele fala Certo. assim, ó, crie uma função com parâmetros para criar cada tarefa. Então ele está pedindo, primeira coisa, para você criar uma função. Tá. Então aí a gente cria isso fora do void ali. Fora do Fora da linha void. 20, abaixo das últimas linhas ali, ó, na linha 26. Linha 26, certo. Isso aí é fora do void, tá? Então você quebra uma linha aí e aí você coloca o tipo de dados que vai retornar. Eu pedi para criar um map, certo? Certo. App, né? Isso, mas aí é aquele com maiúsculo. Isso. Aí dá um espaço, o nome da função, que se eu não me engano pode ser criar tarefa. Tá. Começa maiúsculo ou minúsculo É mesmo? minúsculo. Por Minúsculo, né? convenção no Dart é minúsculo. Se você. Criar É, tarefas. aí a próxima. Isso. Ô louco, precisa nem falar. Mas aí, ó, se liga. Nesse momento, ali a gente está criando o primeiro. Sobe ali na linha 4. A linha 4. Cria uma função comparando para criar cada tarefa. Então, é uma tarefa só nesse momento. Fechou. Tá? Então, é criar tarefa. Isso. Aí, para criar tarefa com parâmetro, eu vou precisar de uma string título. String. Eu só vou precisar de uma string título. E aí Fechou. vocês vão compreender o porquê. Eu abro chaves, né, ou não? Não, Não lembro de cabeça. Abre. Como que é o nome? Colchetes. Colchetes. Parênteses. Parênteses? Isso não. Não, Não, parênteses. peraí. Calma aí. Que Calma é o aí. quê? É O que é o ponte que é o quê? parênteses, agora eu esqueci. É esse mesmo, o penúltimo que você Esse. colocou. Não, esse é a aspa dupla. Esse aqui. Não, esse é chaves. Não, o outro. Caramba. Agora travei. Não lembro qual Ali, que ó, na era. linha 12 ali, ó. Isso, aí, ó, Ah, o redondinho, pode crer. o oval. Aí você precisa colocar uma string que vai representar o título da tarefa. Fechou. É a string. Qual vai ser o título então? É Deixa eu ver título, aqui. você coloca título mesmo. Título mesmo? Porque aí vai ser uma variável, é um parâmetro, entendeu? Pra gente usar ele dentro da função. Fechou. Aí agora fora do parênteses. Não, aí Fora agora do fora do parênteses parênteses. você abre e fecha chaves. Isso. Aí agora a gente precisa retornar um map. Return, né? Isso. Aí eu coloco Um entre map. aspas. Não, você retorna uma chaves, lembra? Return chaves. É. Igual essas chaves que você abriu quase agora. Ah, tá.
E aí Calma aí. você. Não, Essa. não, ao contrário, anterior. Isso. Aí você coloca a chave e o valor agora, certo? Do lado a Tá, chave com string, depois dois pontos, o valor. Então, por exemplo, você pode colocar uma chave escrito título, certo? mas ele tem que estar entre aspas dupla, e dois pontos, o título que você passou como parâmetro. Dois pontos. Título que eu passei como parâmetro, né? É, que foi aquele título ali, ó. Mas é dois pontos, esse aí é ponto e vírgula. É, dois pontos. Título. E aí ele tem mais duas chaves e valor ali que é default, ó, que está na linha 8 e 9. 8 e 9. Isso, Concluído, falso e responsável null. isso. Então é concluído, falso. E responsável null. Mano, eu não sei você, mas é muito da hora ver os outros programando. Sofrendo ali. Sobre- É o seguinte, cada valor cada conjunto de chave e valor, ele precisa ser separado por vírgula para ele deixar de dar esse erro, tá? Fechou. Aqui no final. Pronto. Isso. Aí no final do return você precisa colocar um ponto e vírgula. Dentro, né? Ou é fora? É, fora. Que é ele sinalizando que acabou a expressão ali daquele map. Isso. Aí beleza. Se a gente for olhar ali o que foi pedido ali até a linha 10, a gente criou uma função, não está utilizando, mas a gente criou uma função que vai retornar para a gente uma tarefa, onde a gente, né, eu poderia ter expressado melhor ali, mas ele já cria uma tarefa para nós, a gente precisa só passar um título nessa função e ele vai retornar para nós uma tarefa, certo? Certo. E aí a gente retorna o tipo dynamic e tal. Isso aí não entra em detalhe porque não muita parte do tempo a gente vai trabalhar com um map quando a gente vai desenvolvendo um aplicativo real, tá? Mas como é uma particularidade da linguagem, todo mundo fala, sei lá, parece os papagaios da linguagem, é, tá aí a gente está usando também só para falar que a gente não viu. E também porque é um tipo mais simples de todo antes de eu entrar em classe, né? Então vamos lá, seguindo para a linha 11. Criar uma função responsável por criar a lista de tarefas. Então a gente poderia criar lista de tarefas que ia retornar uma lista de tarefas. Cada tarefa é de que tipo de objeto? Oi? Não entendi a Ó, pergunta. cada tarefa ali, ó, da linha 24, o pessoal também aí pode ajudar, não deixa só o Gu não, coitado. Abaixa aí. Na Certo. linha 27 ali, qual é o tipo de retorno? É o do título, concluído. Ah, não, string é. O tipo de retorno é o string. Não, esse aí é o tipo do parâmetro. Pera aí, então. O retorno é sempre o que está ali antes do nome da função. O map, né? É do tipo map. Beleza? Então eu vou precisar agora criar uma função que me retorne uma lista de tarefas. A Que no caso tarefa, é o list. então é um isso. Então Eu aí que é coloco ele fora, né? Aqui. isso sempre fora, uma função nova. List. Eu coloco ele dynamic? Ou eu posso Não, deixar normal aí assim? a gente não está retornando uma tarefa que é do tipo map. Sim, Então a gente pode, quando a gente define um tipo assim para uma lista, a gente precisa abrir aquele conjunto de chave maior e menor, tá ligado? Isso. certo. E aí a gente coloca o tipo da tarefa. Qual que é o tipo da tarefa mesmo? É map, não é? Exatamente. Minúsculo ou maiúsculo? No começo. A gente segue a mesma convenção do que a gente seguiu na linha 27. Show. Porque ele diz respeito àquele mesmo tipo, entendeu? Aí dá o espaço e Aham. a gente vai criar o nome dessa função agora. Vou colocar de. ah, Ó, como é o nome da função ali na linha 10, 11, sei lá? Criar uma função responsável por criar a lista de tarefas. Tarefas, então. Tarefas. Isso. Aí só não esquece de colocar o abre e fecha parênteses. É, esqueci. Não, aí não. Opa, No final. final dele? Isso. Sim? Exatamente. Eu passo string, né? Não, aí você não precisa por quê? Porque você só vai chamar essa função para ela retornar. Então o que importa para nós é o que vai estar no retorno, Certo. certo? Aí o retorno ele pede que tipo? O retorno pede. Na linha Aqui, 34 ó. mesmo. Dynamic, né? Não, ali na linha 34. Isso.
Pede um list, certo? Isso, pede o list. Então, perfeito. A gente dá um, aí, então você vai na linha 35, dá um return. Turn, Lembra que a lista, isso aí é um tipo map. A lista ele tem outro símbolo, caramba, de cabeça agora eu não lembro. mas coloca aí o return aí e coloca os outros símbolos que uma hora sai o certo. Mas então, esse não é? Esse é, É esse aqui mesmo? esse é uma lista. Fechou. Ele representa uma lista na maioria das linguagens, mano. Aí Acho se que, for, mas, mano, esses símbolos assim não lembro de cabeça não. mas uma hora você vai ter que lembrar. Uma hora eu vou aprender. Não tem pra onde você correr. Se correr o bicho aprende, se ficar o bicho compila. Tá, então criar 7 tarefas nele, né? Exatamente. Fechou. Da mesma forma de cima aqui, eu coloco assim e Então, depois. lembra que aí você já está criando as tarefas. Aí, em vez de você criar toda essa estrutura, você vai chamar só a função criar tarefa aí dentro. Ah, tá, fechou. A tarefa. Aí você abre a parênteses e coloca o nome. Não, a parênteses não. Tem que abrir o parênteses mesmo. Parênteses. Parênteses. Parênteses é aspas. Uma hora ele acerta, uma hora ele vai decorar esses nomes. Caramba. Aí. Certo. Aí eu começo. Aí agora você coloca uma string, certo? Que vai ser o Certo. título dessa tarefa. Não, você coloca uma string entre aspas dupla, porque aí agora você está passando um valor para essa função. O que está acontecendo aí na linha 36? Na linha 36 você está chamando tudo o que acontece ali na linha 27 até o final da linha 32. Não, no começo da linha 27 até o final da linha Isso, você está 32. chamando todo esse Fechou. return aí, aliás, da linha 28. Tá, então tudo isso tá dentro dessa parte aqui. Isso, tá ali. Então, ali, em vez de você colocar string, você coloca o título da tarefa. Por exemplo, essa tarefa poderia ser criar tela. Criar tela de Certo. login. Ah, era isso que eu ia perguntar, se dentro das aspas era o nome da tarefa ou se era string mesmo. Isso, coloca aí, Gu, criar na 36, criar tela de login. Criar tela de. Não, aí é um texto mesmo que você está mostrando para o cliente. Então você pode colocar Ah, tá. separado, sabe? Tipo, é um texto final, isso aí, Fechou. beleza. Aí você coloca vírgula, porque cada elemento numa lista é separado por vírgula. Não, aí precisa ser fora da função. Bora, né? Isso. O que aconteceu na linha Certo. 36, tá? Você acabou de criar uma tarefa. Então, em vez de você colocar tudo aquilo ali que está no bloco return da linha 28 até a 31, você coloca só essa função e aí ele vai te retornar um map do jeito que está ali, né? Certo. Aí, ó, você coloca um ponto e vírgula ali no final da lista. E aí, só para efeito didático, o que você vai fazer? Ali na linha 23, você vai criar uma variável do tipo listMap. Então criou uma var. Não, vai criar uma Ah, variável do tipo listMap. Então você começa com tá. listMap. List, app, Aí você vai chamar tarefas e vai falar que ela é igual a função. igual a função. Isso, aquela função ali, né? Tarefas da linha 34. 34. Tá. Igual O nome da função. tarefas também? Peraí, função não, peraí. O nome Caramba. da função é criar tarefas. Por que você não coloca criar tarefas no nome da função da linha 34? Ou buscar tarefas. Buscar tarefas, né? Uhum. Buscar tarefas. Aí você renomeia a função ali na linha 34, entendeu? Linha 34. Buscar tarefas. Exato, aí ó. Aí você precisa abrir e fechar o parênteses, ponto e vírgula. E aí agora eu quero que você printe essa variável tarefas. Pra Aqui ver. dentro mesmo, Aí mesmo. print. Uma string tem que colocar aspas, né? Ou Sim, mas aí não? nesse caso eu quero que você printa a variável mesmo, sem, A sem... variável. Isso, a variável tarefas. Fechou. E aí você coloca ponto e vírgula e executa esse código aí agora pra ver o que é isso que tá acontecendo. Título, criar a tela de login, concluído, false e responsável Você no. viu que ele transformou a função que você colocou na linha 38 no bloco de código que está da linha 30 a 33? Sim, Entendeu? Essa é a ideia. Por isso que a gente cria uma função, pra gente não precisar ficar toda hora. Imagina você colocar 7 blocos ali entre a linha
entre o retorno ali do buscar tarefa, você ficar toda hora ficar repetindo esse trecho de código, você não acha que ia ficar muito massivo? Ficaria pra caramba. Entendeu? Então, tipo assim, só para entender, né? Hum. Essa parte eu coloquei na linha 38. E você passou isso como parâmetro, a gente Sim, fala. parâmetro, Isso. certo. E o título aqui em cima, ele foi pegado da string aqui? Ou foi É, dessa linha 31? não, o título foi o da linha 31, porque o título ali, tanto é coloca só til, ou só TI, deixa só TI aí e executa de Aqui novo. dentro ou aqui na frente? Não, no que está entre a string, que é a chave, né? Certo. Deixa só til, eu só T e executa de novo. TI. Ah, tá. Então tá Sacou? mudando aqui dentro. Entendi. Isso, sacou? Então é isso. É isso que você precisa, tipo, conciliar, que é bem útil saber disso. Então, beleza. Aí agora a gente já criou seis tarefas. A gente criou uma tarefa, faltam seis tarefas, certo? Então, Certo. então já dá um Ctrl C, Ctrl V aí até acabar a aula. 6. Criar tela 7. de login, a próximo criar banco de dados. Não, criar banco de dados Dados. sem ser tela. Nem percebi. Aí o próximo. Criar tela de cadastro. Criar tela de produtos. Criar tela de perfil. Ah, tirar férias, não, brincadeira. Já fez. Ah, não sei, eu já dei um monte de dicas, se vira. Ah, sei lá, colocar então menu. Criar a tela Isso, de é menu. isso. Configurações. Aí, ó, configurações. Pronto. Já era. Eita. Peraí que ele tá travando, tá bugando. Pá. Ih, Esse rapaz. dia deu um bug no meu, ficou falando não sei o que, JavaScript, não sei de onde. Eu falei, vixe. Deixa eu fechar outras abas aqui. Pra Não, ver mas não é se isso não, às carrega. vezes ele que tá cansado mesmo de trabalhar. Trabalha, oxi. Ih, caramba. Deixa eu dar um copiar aqui nesse código aqui. Só pra garantir. Né? Vai confiar, ainda bem que fica salvo. Ainda bem que fica salvo, mas não confio não. Nem eu. Ó, já perdi código nesse negócio de não, tá salvo, tá tranquilo. Nossa, vem tudo numa linha só. Aham, Ave Maria. é. Mas enfim, como o nosso objetivo vai ser, por enquanto vai ficar assim. Depois a gente arruma uns outros jeitos dele ficar legal, mas de momento não importa, tá? Beleza, a gente criou isso, já conseguimos criar as tarefas, tá vendo? Ó, todo responsável tá nu e todo concluído tá false, certo? Certo. Lembrando que a gente está trabalhando com a lista, lembrando que com uma lista a gente pode usar o laço for para percorrer todos os itens de uma lista, tá ligado? A gente pode acessar cada tarefa pelo index, então se você printa a tarefa 0 ali para ver, acessa o index 0 da tarefa. Index 0. A É, tarefa. ali na Cadê a 25 mesmo. Certo. Faço como mesmo? Abre chaves, né, depois do nome da variável. Variável aqui em cima, né? Não, ali no print mesmo. Print. Chaves. Não, isso aí é colchetes. Sei lá, mano, você me confunde. Abre isso aí, quadrado. É o quadrado. Abre o Pronto. quadrado. E aí você deixa perto da variável só pra ficar visualmente mais elegante, pelo menos pra mim. Tá. E aí você acessa a primeira tarefa. Primeira tarefa. É. Então é index, né? Index. Caramba, agora de cabeça não lembro. Não, o index ele já é o valor de. Ele já é o valor direto, você coloca o número aí. Ou antes ali, ó, na linha 24, você poderia colocar um index. Se você quiser criar uma variável index, Variável index. você cria um int index e coloca o valor que você quer. Index. Igual, né? Uhum. 1. Isso. Aí, Agora coloca ali, vamos. Pera aí. ponto e vírgula. Agora coloca o index ali dentro da chave.
Você vê, você pode colocar tanto o index assim como você poderia ter colocado o número direto, entendeu? Diretamente aqui dentro, né? Isso, exatamente. No caso, ele vai pegar ou criar banco de dados. Que é a segunda tarefa. E para pegar a primeira? Isso. Tem que colocar o zero aqui. Isso. Por quê? Por causa que ele começa no zero, o Isso, index. a gente fala que é zero based, ou baseado em zero, o index, tá bom? O Sim. índice, ou qualquer coisa que você quiser. O início da parada é zero. Beleza, conseguimos acessar a primeira tarefa. O que, que a gente quer na primeira tarefa, tá? A gente quer assinar ela para algum responsável. Então, qual vai ser o responsável dessa tarefa? Você que vai criar a tela de login. Tá, então eu vou assinar. Isso. Vai Beleza. assinar pro seu nome. E aí a gente vai Ah, vai ter um jeito. Você lembra como que fazia para acessar uma chave de um map? chave de um map? É, Não. porque você tá vendo ali que o print, quando você coloca assim, ele tá printando uma, como eu posso dizer? Ele tá printando uma um map, é um map que ele tá printando ali na linha 25, certo? Sim. E aí, pra gente alterar uma chave dessa, por exemplo, eu quero alterar o responsável, eu teria que abrir uma chave, né, e escrever responsável ali entre string, que aí ele ia alterar a, o conjunto chave e valor disso daí. Para não ficar muito confuso, a gente vai criar uma outra função, void, pode ser uma função void, então Lá cria ali, embaixo? pode ser lá embaixo. Pode Coloca assinar responsável. assinar responsável. Ele vai receber um map, que você vai chamar de tarefa. Tá. Eu. Pra fazer um map, eu tenho que abrir aqui primeiro, né? Isso. Aqui. O map. E aí você faz igual ele, não, você faz igual ele fez ali na linha 29, ó, com a string título. É 29. É, Ah, tá. Então eu coloco ele aqui dentro, aqui, né? isso. Tá. Map. Não, ao contrário ali, ó, pra fora. Fora dele Não, aqui? volta mais um ali, ó, bem perto da variável, no nome da variável. Isso. Aí, ó. Aqui. Certo. Aí você coloca o map. Sem as chaves. Ou com as chaves. Não, olha ali em cima ali, igual no criar, ajunta ali o que tá separado aí no criar tarefa. Junta aí, ó. Isso. Assim. Isso, deixa assim. Tá. Então você segue aquele padrão. Isso, aí você coloca um map, que é uma tarefa, Certo? Tarefa. e aí você vai colocar aí vírgula, você vai colocar uma string que é o responsável, ou nome, enfim. Tem problema dar espaço ou não? É melhor porque sua mente já vai se acostumando com o que é mais agradável. Tá, então é string. Pode ser nome ou responsável, que você achar mais confortável para você. Ah, responsável. Isso, aí você abre chaves fora disso daí agora. E aí o que, que você faz? Na tarefa, coloca aí, escreve aí tarefa. Lembrando que a tarefa é um map. Para você acessar uma chave para alterar o valor da chave, ali na linha 31, o título é a chave e o parâmetro título é o valor, certo? Certo. Na 33, a chave é responsável e o valor é null. Então você coloca a tarefa sem a. Isso, sem. Aí você coloca chaves. Chaves. Quadrado, coloca o quadrado. Coloca o Quadrado. quadrado, é colchetes, isso. Aí entre isso você coloca o responsável. Tá. O que que Ou as aspas, né? isso. O que que você está fazendo aí agora? Você está acessando aquele valor. Não, você coloca responsável mesmo. Responsável mesmo. Isso. Porque você está acessando o valor do responsável da linha 33. Certo. E aí agora você vai falar que ele é igual ao parâmetro responsável ali que você passou no como string. Aqui no caso. Uhum. Tudo dentro ou eu coloco Não, fora? o Fora, igual já é fora. Não, fora daí também. tudo fora aqui. Isso. Por quê, ó? O que que acontece ali antes do igual aí? Você está acessando a chave responsável e aí colocando o sinal de igual você está alterando o valor desse objeto tarefa, entendeu? Sim. E aí agora você vai definir o valor, nesse caso vai ser o responsável ali que a gente vai passar como parâmetro.
Então, no caso aqui, eu passo o responsável também, né? Isso. Isso? Uhum. Fechou. Aí eu acho que precisa fechar ponto e vírgula, né? Não sei. É, ponto e vírgula. Mas ele. Aí, pronto, ele parou de reclamar. O que que você faz? Agora chama essa função, passa aquela tarefa ali e tenta mudar o nome lá em cima, lá no main. Vem lá em cima. Tá, Isso. peraí. Então, eu vou chamar o responsável. Aí você vai chamar o assinar responsável, né? Sim, assinar responsável. Dentro dele eu vou passar o nome meu. Vai passar uma tarefa, vírgula, Uma o nome, tarefa. o seu nome. Fechou. Aí nesse caso a gente passa a primeira tarefa mesmo, ali depois da linha 23, 24 ali. Aqui, ó. Aqui É, dentro mesmo, né? depois isso. Tá. Então, eu vou chamar o responsável. Não, você vai fazer diferente. Qual é o nome da função? Isso, é assinar responsável. Isso. Assinar responsável. Aí você passa Ah, a tarefa como parâmetro. um parâmetro. Igual você está fazendo no print. No print você está passando ali como parâmetro. Aí você abre isso. Tarefas. Eu coloco dentro do cochê, né? Ou não? Isso, dentro do cochê index, porque aí você vai acessar a tarefa, a primeira tarefa. Index. E, Certo? e na vírgula você vai colocar para quem que você vai assinar, né? Não, fora. Bora. É. Porque se você colocar vírgula, você tá tentando acessar uma outra coisa que não faz sentido pro contexto. Entendi. Então, Aí, no caso aqui, posso colocar meu nome já. já. Aspas ou sem? Precisa ser porque agora isso é uma string, né, que você tá passando. Sim. É. Me fala, né? Cadê? Não, aqui não fala não. Tinha que Aqui o palavra. VS Code fala, mas aqui ele é bem caladão. Dynamic, dynamic. Isso. Aí, ó. Agora vamos dar um run. Run, fire. Só faltou uma coisa. Dar um print Bom. depois, certo? Ah, é, pode crer. Ele tava lembrando. Gente, assinar responsável, vírgula. Ixi, Aí você printou o nome o, o nome do método, né, da função. É, você só printa a tarefa de novo, igual você fez na 25. tarefa ou tarefa? Tarefas, né? Com É S. igual tá na 25, sem tem que pouco tirar, porque você alterou ela e aí agora é ela que você vai E com o index também aqui. é, e agora é ela que você vai printar de novo pra ver como ficou depois da alteração, pra ver se realmente alterou o responsável. Responsável, Gustavo. Sacou? Agora sim. Sacou a ideia? Aqui no caso aqui, quando eu coloquei o assinar responsável dentro do print, eu acabei confundindo com outra aula que eu lembrava. É. Mas enfim, o negócio é Não, loucura enfim, pura. deu certo, graças a Enfim, deu Deus. certo. O erro explodiu, você teve que fazer de novo. Ai, bom, vamos lá. A gente já assinou o primeiro responsável da primeira tarefa. Agora a gente precisa pular para a segunda tarefa. Certo. E aí agora, tipo, você pode só ir assinando o responsável, entendeu? E Aham. aí printando. Assinou o responsável, printa. Assinou o responsável, printa. Então, só ficar repetindo essa mesma etapa aqui. Isso. E aí só muda o index. Aí você pode toda vez É, mudar a o variável index. index, ou você pode já colocar o valor direto. Aí fica ao seu critério. É, ficaria melhor colocar direto já, assim, o valor, Sim. para não ter que ficar Bom, pode o próximo pôr. responsável aí. Pode pôr a Cris. Dá um Ctrl C aqui. Com dois S o nome É, com dela? dois S. Show. Ele me deixa com front-end não, que front-end é... eu não Não, curto. não, pior que esse aí é do banco de dados. Então, isso daí, por isso que eu tô agradecendo aqui. Um. E E aí vamos printar pra ver se já roda, né? A gente não confia nem a pau no sistema. vamos verificar se tá certo. Aí, tá certo. Já era. Vamos embora agora pro próximo. Vamos pro próximo. Vai ser o próximo aí. Ah, o Natan, né? Natan. Na sorte, né? Nem, tá nem vendo qualquer tarefa. Pelo menos aqui tem como colocar o acento no nome dele, né?
Tem. Faculdade não tem como. Não, quase que não deu, né? Os professores chamando ele de nata. Ixi, eu esqueci do print. Mas o teste não esquece. É, não esquece nunca. O teste não vai acontecer nada quando for rodar na produção. Rodou de boa. Qual que é o próximo aí? Colocar a Bia, né? Ela Uhum, tá aí? tá. 20. Tarefas 3. A Bia falou que ela tá ali, o fone dela que foi pro Beleléu. O index, ele. Né, a palavra index, ele conta como zero? Sim, ela tá sempre zero, Natan, porque como ele definiu ali e depois ele não mudou mais, tá Aham. vendo? Aí ele fica sempre zero. Aí, a não ser que, por exemplo, aí ele, como ele decidiu acessar o index direto pelo número, tá vendo? Aí ele Sim. não, aí, ele não- aí tipo, aquela variável index está sendo usada só ali pro contexto da linha 24 a 27. Entendi. Qual que é o próximo aí? Ixi, a Bia tá com todas. É, Ulisses. e aí A tem outra a é a Melissa. Melissa. Pra ficar bonitinho, vou colocar zero aqui. Pronto. Já era. E já até começa até a reclamar. Fala, ó, tem uma variável ali que não tá sendo usada, mano. A Tá, 24. tá Sai gastando, fora. tá gastando o dedo, Ocupando espaço à toa aí, pô. né? Como diz o Aí. professor, tá ocupando espaço na memória. Lu, Gustavo, Cris, Natan, Bia, Ulisses e Melissa. E a gente ainda tem mais um, se eu não me engano. Tem mais um? Sim, não são 7. Ah, é. Tá no 6 ainda. Tem É. mais dois, na verdade. Ah, 6, Dá mais um pra 7. você, esse que tá cheio da força. Vai. Fala aí o próximo nome, que eu não lembro qual que é. Gustavo. De novo, pô. O próximo, Aí Gustavo. na hora de dar risada, meu fone funcionou, aí tá vendo? Ó, pra você ver Aí, como que vou é a maldade. profissional. Ó, pra você ver como é a maldade do coração. Ah, se vai na ordem assim, então vai ser dois Gustavo e duas Cris, pronto. Então beleza. Ele só vai dar um. Ixi, Olha essa última linha aí, ó. O que ele tá calma aí, pô. falando? Ah, Index tá out falando range. que não Index tem, né? should be less than 7, menor 7. que 7. Por quê? Menor que Porque ele, 7. ele só tem 7 e ele não começa com zero, Sim. Então, no entendeu? caso, É até o 6. até o 6 É só, até não o tem 6 como mais colocar. um que o zero conta, tá ligado? Então é 7. Então, agora a gente tem. É que daí não sabia não, pô, que o index ele limitava no 7. É porque ele decresce um valor, certo? Você tem Aham, 7 em quantidade, contando de 1 a 7. E se você contar a mesma quantidade, 0 é 1, 1 é 2, entendeu? Aí você vai. Aí, e o 6 é 7. Não entendi. se preocupa não, isso já deu problema pra muita gente já perdeu, enfim, já causou vários bugs por causa disso daí. Já fui É, demitido. é o que o pessoal chama do problema N mais 1, que tem aí, mas enfim, é coisa pra programador ver mesmo. Fechou. Mais alguma coisa então que eu preciso Bom, fazer? beleza, vamos ler, ó. Printa a lista para os clientes ver como está. Já printou, certo? Certo. Ao longo do sistema, adicione diferentes responsáveis às tarefas, já foi adicionado, Colocamos né? Ah, com, com com o objetivo. com o objetivo de nenhuma tarefa tenha responsável null. Alguma tarefa tem responsável null? Não, nenhuma, Só né? nenhuma no caso, Ó, tipo aí assim. ó, tem uma outra parte que você não pegou. Ó. Lembre-se de imprimir o item alterado após a alteração dele ocorrer. Eu preciso Beleza. imprimir o. Ah, tá. Eu peguei tudo, né? Após adicionar responsável às tarefas, altere concluído para true. Agora, a gente vai colocar o concluído para true. Mas só que aí a gente não vai fazer um por um, tá bom? Qual que é a ideia? A ideia é que você acesse pelo laço Direto for. ele. Pelo laço for. Do lado do laço for. É, o for in. Tá. No caso, eu posso continuar aqui dentro, né? Isso, isso mesmo. Sempre no main, porque o main é onde o seu programa está sendo executado. Tá. For. In. Mas aí você precisa o for primeiro, aí depois coloca abre parênteses, For. abre parênteses, isso. Aí você coloca map,
espaço, tarefa, Tarefas. não, tarefa, Tarefa. em tarefas. Ah, tá. Em tarefas. Peraí, coloco em tarefa Não, do ou jeito que eu falei tarefa? mesmo. Ah, tá. Tarefa Em em tarefas. tarefas. Fechou. Isso. Que aí ele faz tipo um processo reverso, né? Ele fala assim, ó, Certo. para cada tarefa que tiver dentro da tarefas, eu vou, desculpa, eu vou executar esse bloco de código. Aí no final daí do parênteses, você abre e fecha chaves. Abre e fecha chaves. Isso. Depois eu vou fazer uma aula de parênteses, chaves, colchetes, aspas duplas. Ó, Vai acabar com essa dúvida de pelo uma que eu, vez por pelo todas. que eu acho que é certo, né? Hum. Essa aqui é chaves, essa aqui é o cochê, né? Isso, aí tá, é isso Essa é o mesmo. parênteses e essa aqui é aspas. Eu quero Pronto. ver lembrar isso na hora de que eu pedir pra você colocar. Agora é fato. Pra eu ver na hora lá depois. É. Tá. Beleza. Só pro motivo do coração ficar legal, seleciona a linha 42 a 40 e dá um tab. Isso. Não, precisa nem. O cara tá à frente do tempo, como diz o Júlia. Pô, 40 gostei do também. jogo. 40. Já era, você é louco. Por favor, nós pode terminar Ah, a aula já. só dar um formatar aqui, pronto, logo. É, Aí, tipo ó. isso que eu quis dizer. Aí eu falei, não, faz na mão. Aí Pronto. agora você vai acessar cada concluído da tarefa, igual você fez naquele método de assinar. Lembra ali, ó, no de assinar? Esse aqui? Isso. Você vai pegar o concluído e colocar para true. Tá. Da mesma forma que eu fiz na 62 aqui, né? Isso, mas só que em vez de ser o responsável, vai ser o concluído, e em vez de ser aquele ali vai ser Aqui no true, o valor. final É, vai ser true. Fechou. exatamente. Então, no caso aqui O é. Dart tem como acessar objeto igual nas outras linguagens, tipo JavaScript, que você coloca o ponto e Sim, a propriedade? ele envia a referência. Desculpa, eu não entendi. Eu acho que eu falei sem. Por exemplo, nesse caso, ele poderia colocar assim, tarefa, ponto, concluído. Ah, tá aí é uma boa questão. Eu acredito que não, porque o Dart não permite. Hum, Isso é uma particularidade do objeto map mesmo, ele não permitiria, entendi. tá? Mas foi uma boa questão. Concluído. Então, mas aí tem uma questão aí, Gu. Dentro desse for in, a gente só pode acessar cada tarefa, ou seja, cada tarefa, ou o nome ali da variável, tarefa, que, que vai percorrer de todas as tarefas. Então, o elemento que você tem acesso aí é só o tarefa. Ah, tá. Não é É o só a variável. É concluído então isso. aqui não, né? É. Você poderia melhor. Tarefa. Você poderia deixar T que ia funcionar, tá Certo. ligado? Aqui no caso é tipo colocar só o T E se você ou colocasse o T no. ali também onde está a tarefa? Aqui. Entendeu? Porque ele é uma referência para essas 7 tarefas, para cada uma tarefa que você tem dentro da tarefa. Mas aí o que, que ele faz? Ele fala assim, ó, eu vou te dar o primeiro objeto, aí você faz o que você quiser. Eu vou te dar o segundo, você faz o que você quiser. Vou te dar o terceiro, você faz o que você quiser. Entendeu? Essa é a Sim. ideia. Eu coloquei tarefa só pra gente criar esse hábito de nomear as coisas de acordo com o contexto, sem se perder. Porque essa tarefa aí da linha 40 tem nada a ver com a tarefa que você criou no método lá de baixo, entendeu? Tem Sim. nada a ver. Ai, É não, totalmente diferente. é totalmente diferente. A única coisa que você está fazendo é que você está trabalhando com nomes que é cognoscível. Você consegue reconhecer de forma mais fácil. Entendeu? Sim. Bom, no caso aqui, tipo, o concluído, Isso, eu assinei ele com true, certo? isso. E aí, ó, ou você já poderia dar um print aí em cada tarefa, ou depois dar um print em todas as tarefas. Aí fica ao seu critério. Vou fazer aqui mesmo, então. Print, tarefa, E é isso, vida que segue. ponto e vírgula. Sabe o Ô, que você Gustavo, faz? só para separar, faz um print antes desse for. Antes do for aqui. Em Isso. cima ali, né? Ou não? Ah, Em cima do for, um Ah, sim. print sem nada, só para poder separar. Ah, sim. fechou. Um print colocando concluindo Aspas tarefas. duplas, tá bom? Vou fazer assim, ó. Pronto. Só para dar espaço, né? Coloca uns 3 sinalzinhos de menos aí, coloca concluindo tarefas. Ah, concluindo tarefas. Você é louco. Vamos ver. Aqui. Só tá exprimido, mas dá pra ver. Dá. Ah, foi isso que Tá. foi isso que o cliente pediu, fi, é isso que ele vai ter.
Parte de cima, false. A parte de baixo, true. Tudo true, tá vendo? Mano, eu acho que é isso. Se a gente for ler lá o que eu pedi o cliente pediu aqui, vai pagar 1000zão. Pagar 1000zão Já pelo manda o trampo. Pix aí, já manda Pix aí que vai vai tá pago já. E, mano, eu acho que é isso. Né, embora eu guiei toda a ideia, o fato de você falar, caramba, tô perdido, não sei por onde começar, é interessante que mostra um gap nisso e precisa ser suprido. E eu acho que esse tipo de coisa precisa sempre acontecer, tá ligado? Tipo, ó, faz isso tal. A ideia é que em alguns próximos, acredito que se fosse o Natan, porque ele já criou alguns aplicativos, ele conseguiria dando uma avançada ali. É porque eu também, mano, eu sou muito, faz isso, faz aquilo, saio falando. Parece um papagaio da programação. Mas enfim, concluindo, mano. Pra mim ficou top, o sistema tá funcionando. Onde que deixa o like, Onde tá curtido aqui? né? Não dá pra deixar o like, mas depois você me manda Depois eu esse tenho que código. arrumar a parte aqui que Salva esse ficou código faltando. aí. Salva esse código. Não, você precisa me passar esse código aí que eu vou colocar no É. vídeo. Vou copiar o link aqui em cima, né? Não, ele é diferente. Esse Não? link, não, ele não fica salvo aí ainda. Você precisa salvar ele lá no GitHub Gists. E aí depois sim. Não, ainda nem não é por aí. Aonde que é? Não, você copiaria esse código. Certo. Não, faz melhor. Você copia esse código, salva ele aí no arquivo de texto ou no arquivo Dart. Cria um arquivo aí main.dart. Passo. Isso. E aí você me passa ele, tá tranquilo. Fechou. Bom, mas aí, antes da gente finalizar, alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento? A gente ainda tem uns poucos 5 minutos aí. O que isso faz, o que é aquilo? Não entendi isso, não entendi aquilo. Acho que é bom. Vamos voltar lá no começo e ir passando o que é cada coisinha, Sim. né? Muita gente não sabe. Tipo esse list. Esse list ele tá puxando o map, né? Certo? Uhum. Aquela função do map e criou tarefas. Certo. Pelo que eu entendi. Aham. Ele vai criar a tarefa e ela vai buscar as tarefas, né? Vai puxar o outro. Isso. Através dessa função buscar tarefas. Sim. E embaixo ele vai printando o index, Uhum. certo? Através do index das tarefas. Porque assim, como é uma lista, o acesso do index é feito ali pelas chaves, né? Pelos colchetes, bem próximo da variável, que eu acho que fica bem visualmente, fica mais legal. E aí você começa acessando o index, e aí a gente viu por que colocar 0, porque se a gente colocar 1, ele acessa o segundo index e não o primeiro. E aí, enfim, a gente teve uns erros aí, 6 com 7. É sempre legal cair nesse erro, porque, mano, todo mundo cai, sabe? Tipo um buraco que todo mundo falou, cuidado com o buraco, mas mesmo assim todo mundo pisar na lama, sei lá. Acontece. A merda, pisa. Enfim, é dinheiro no bolso, diz o pessoal, Vai né? descendo aí, Gu, vai descendo. Aqui. Aí ali embaixo é o print de concluído, né? Para mostrar tudo que foi concluído. Uhum. Opa, Ali, Gu, você só deixa concluindo tarefas, que aí a gente vai fazer a conclusão delas. Concluir. Eu coloquei com lindo. Aí, ó. Com lindo. Cara. Sei lá que eu Você coloquei vai aqui. saber, concluindo isso. Concluindo. Você vê, a nossa mente tão cansada já. Nossa, eu nem percebi também. Acho que ninguém percebeu, mano. Acho que passou em branco. Tava todo mundo querendo entregar o software. desce lá, Gu, deixa eu ver. Agora, esse assinar responsável aí, que foi o que eu. Foi onde você deu uma Deu uma pausada, certo? bugada, né? Desce Isso. mais um pouquinho, tem como descer, Gu? Não O que máximo acontece? já. O que acontece, tá, Natan? A gente ali, ó, toda vez que chama ele, vamos lá em cima lá, toda vez que você chama ele. Toda vez que você chama ele aí, você tá vendo que a gente tá acessando cada tarefa da lista? Agora eu entendi. Sacou? Agora eu entendi. Aham. E aí a gente tá assinando pra essa pessoa. Tanto é que a gente poderia talvez usar o parâmetro nomeado aí, tá ligado? Aham. Que aí talvez, aí ó, pra esse contexto eu acho que ficaria legal. Porque passou um nome ali, não sabe nem o que que é o nome e tal, mas apesar que o nome da função já deixa um pouco entendido isso. Mas enfim, acho que você conseguiu compreender que a gente traz a tarefa ali do index da porque lista. ele tá lá em cima e esse aí tá lá embaixo lá e tem uma confusão com isso. Sim. Não Não, mas necessariamente precisa, né? Tá um embaixo do outro. isso, não necessariamente, é indiferente. Entendi. Mas se dependendo do contexto tivesse muito difícil de compreender isso, a gente talvez poderia dar uma ordem diferente nos parâmetros, parâmetros nomeados usando as chaves, lembra que a gente fez tal?
Mas a gente poderia tentar outras possibilidades de ficar mais fácil a compreensão. Então, Mas então ali ele criou o assinar responsável sim, e puxou o map, né, tarefa e o string responsável. É isso que ele puxou. isso. E aí ele deu o nome para cada tarefa baseado no index que ele foi passando linha a linha ali. Quer ver? Sobe ali, Gu. Subindo. Ó, tá vendo? Linha a linha ele vai acessando cada Não, tarefa sim, que tá na sim. Aí lista. ele vai colocando ali Gustavo, Cris. Isso, Ah, entendi. exatamente. E Entendi. aí pra gente não precisar fazer isso de novo para cada um para ir concluindo, a gente só pediu para ele rodar isso num for e vida Uhum. que segue, né? Acho que Entendi. Tarefa em tarefas. exatamente. Ó, pra você ver que legal, aquela ideia. Você acessa cada tarefa uma por vez, Aham. em sequência, sabe? Quando você utiliza o for para percorrer uma lista, né? Tarefas é só uma lista de tarefas, poderia ser lista de pessoas, usuário, alunos, enfim, o que o seu sistema pediu. O nosso sistema pediu tarefa e tá aí, tá entregue. O cliente gostou, eu também, vocês também, e a aula tá chegando ao fim. Fechou? As dúvidas Fechou. continuam amanhã. Gente, muito obrigado. Uma boa noite e Boa valeuzão noite, pela hein? Boa atenção. noite. Valeu, Deus Luciano. abençoe Valeu, Boa vocês, até noite. tá? amanhã. Tamo Noite. junto. Falou. Falou. Hello, gente. Muito obrigado para vocês que nos acompanhou até aqui. Essa aula foi um pouco mais nessa dinâmica, dos alunos acessando o Dartpad ali, né, eu guiei ali eles orientando ali o que deveria fazer. E a gente vai ter muitas aulas com essa dinâmica. Eu ensino um pouco os conceitos, provavelmente não mais do que 9 aulas, para não ficar um conteúdo muito denso. E aí depois os alunos vão acessando. Acredito que isso é bom para o aprendizado dos alunos, espero que seja bom para o seu aprendizado também. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. E é isso. Fica com Deus. No nome de Jesus, fui.